Olá, eu poderia começar a reunião dessa noite cantando, né? Bate o sino, pequenino sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Hoje é noite de Natal, gente, olha que dia especial, mas mesmo assim a gente está aqui firmes e fortes. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, eu sou a preletora Daniela Seghessi e juntos, toda sexta-feira, nós estudamos as lições para aplicar no dia a dia. Gente, vocês sabem que hoje, sendo véspera de Natal, nós não poderíamos deixar de estudar esse ensinamento maravilhoso da Seichonoye. Eu sei que estamos aí quase já na hora da ceia, da troca de presentes. Como é que você passa o Natal com a sua família? É todo mundo quietinho, cada um num cômodo da casa? Ou todo mundo se reúne, faz uma grande festa, janta junto? Ou vocês fazem como naqueles filmes americanos, jantam celebrando o Natal na véspera e só abrem os presentes amanhã? Ou nem trocam os presentes? Como é que funciona o Natal na sua casa? Se você puder, escreve aqui no nosso chat, nessa janelinha aqui ao lado, ou então coloque aqui nos comentários. Aliás, aproveite para promover um Feliz Natal para muitas pessoas. Vocês sabem, às vezes nós vivemos o nosso cotidiano com a família, com os amigos, mas existem pessoas que vivem geralmente isoladas, né? Podem ter pessoas que vivam isoladas, morem sozinhas, não tenham familiares morando perto. Então deixe uma mensagem bonita para quem está com a família, para quem está sozinho, não importa. E para nos ajudar, já deixe seu presente de Natal para a Seichonoye deixando um like aqui, ó, nesse botão curtir aqui embaixo. Vamos então falar sobre o Natal? Gente, para algumas pessoas, o Natal representa a linda oportunidade de trocar presentes com toda a família. A minha família, por exemplo, neste momento, nós estamos finalizando a ceia. Logo mais, nós vamos trocar os presentes de amigo secreto que só fazemos por ocasião do Natal. E outras pessoas pensam que pelo fato de ter a compra do presente, a troca do presente, o Natal nada mais é do que uma data criada pelo mercado, né, pela economia, para movimentar a compra, a aquisição de novos bens. Como é que você se sente em relação ao Natal? Independente de qual seja o posicionamento seu, da sua família, nessa noite de Natal nós escolhemos falar sobre o real nascimento de Cristo, ou o renascimento de Cristo, que acontece todo dia 25 de dezembro, que nós comemoramos, na verdade, todo dia 25 de dezembro, mas que pode acontecer 365 vezes no ano, ou pode acontecer várias vezes ao longo do dia, se nós realmente voltarmos a nossa mente para esse renascimento do Cristo. Mas o que vem a ser esse renascimento do Cristo? Nós vamos utilizar hoje este livro aqui, Mistérios da Vida, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Neste livro, Mistérios da Vida, na primeira parte, o professor Masaharu Taniguchi fala sobre a vida da matéria, sobre a lei da atração do semelhante, sobre as moléculas, sobre partículas, sobre aura, né, sobre vibração. É muito interessante. E na segunda parte, ele fala sobre mundo espiritual, reencarnações, sobre a lei da atração das famílias ou do destino, a formação do destino, a evolução humana. É um livro que vale muito a pena, tá? Esse meu livro aqui, ele tá com a capa azul, é uma capa mais atualizada, mas a capa anterior era verde, clarinha, assim, com os desenhos em amarelo. O conteúdo é o mesmo, tá? O capítulo se chama A Potencialidade do Ser Humano, e nós vamos estudar a partir do item 7, dentro desse capítulo, chamado A Infinita Potencialidade Alojada em Nós. E por que é que nós vamos estudar a infinita potencialidade alojada em nós, já que a preletora disse que a mensagem da noite seria justamente falando sobre o Natal? Então vamos lá. Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, aliás, a Seichonoye nos ensina que todos nós somos filhos de Deus. E aí o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi escreve aqui na página 152, que é o item 7 do capítulo A Potencialidade do Ser Humano, escreve o seguinte: temos dentro de nós as mesmas sabedoria e força infinitas de Deus.
Olha, todos nós somos filhos de Deus, tá? E o que o Sagrado Mestre está escrevendo aqui? Que o fato de sermos filhos de Deus dá para nós, coloca no nosso interior a mesma potencialidade infinita que Deus possui, tá? E aí ele continua escrevendo assim: essas sabedoria e força, porém, ainda não estão se manifestando plenamente, de modo similar ao bebê que possui latente em seu interior a força infinita de um adulto. Estão em forma de potencialidade infinita, que dorme em nosso interior e só serão desenvolvidas e concretizadas em nós se as despertarmos. Aqui o professor fez uma analogia entre a força interior de um bebê e de um adulto, né? E é exatamente dessa forma que a gente precisa entender, ou seja, naturalmente, dentro do bebê existe todo o potencial para se expressar como ser humano, inclusive em força, em inteligência, em sabedoria e tudo mais. Mas esta potencialidade, porque existe sem forma no interior do bebê, ela vai se expressando, ela vai se materializando, né? Ela vai se manifestando de acordo com o tempo certo, o momento certo, a situação correta, com as pessoas corretas, tá? E aí o professor, ele fala aqui justamente sobre isso. Todo o potencial de ser humano já estava em nosso interior desde quando nós éramos bebezinhos. Nós vamos manifestando isso ao longo da vida, porque essa é a forma de expressar o infinito no finito, ou essa é a forma de expressar a imagem verdadeira no fenômeno, ou ainda, esta é a forma de expressar o Filho de Deus na vida cotidiana. É um pouquinho por vez, é gradativamente, tá? Sobre esse potencial infinito sem forma que se aloja no nosso interior, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi também fala na quinta declaração iluminadora da Seichonoye. As declarações iluminadoras são como a tábua de valores da Seichonoye, ou seja, em que acredita a Seichonoye, qual é o valor da Seichonoye, qual é a espinha dorsal do ensinamento da Seichonoye. Elas são 7, como eu disse, e aí a quinta fala justamente que, como filhos de Deus, acreditamos possuir em nosso interior a possibilidade infinita e que podemos atingir o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do poder da palavra. Aqui cabe uma pequena explicação. Palavra não é só aquilo que sai da boca. Geralmente nós associamos palavra àquilo que nós falamos, mas palavra também é o que pensamos. Palavra também é o que nós fazemos. Palavra também é a nossa expressão fisionômica. E aí, nessa declaração iluminadora, o que nós dizemos é que, como filhos de Deus, o infinito potencial já existe no nosso interior. E nós podemos viver livremente esse poder, né? Nós podemos viver livremente esse potencial, nós podemos viver livremente este infinito, neste mundo finito de expressão, se nós utilizarmos o poder da palavra para viver de forma livre. Bom, nós já estudamos aqui anteriormente, em algumas sextas-feiras. Se você estiver chegando hoje pela primeira vez, depois você pode procurar aqui na nossa playlist, lições para aplicar no dia a dia, sobre a questão mental. Mas, basicamente, o que ela diz é que o que vem a nós, o que se concretiza na nossa vida cotidiana, inclusive a nossa forma de nos expressar, está sempre obedecendo o mesmo padrão de palavra que nós pronunciamos. Em outras palavras, esse potencial infinito que se aloja no nosso interior vai se expressar, claro, gradativamente neste mundo de expressão, mas sempre obedecendo o tipo de palavra que nós utilizamos. Pensando, falando, fazendo, com a carinha que a gente faz, com a vibração que nos acompanha, etc, etc. Aí vamos continuar aqui a leitura. O professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim: a força alojada em nós só se manifesta quando recebe de fora um forte atrito e impacto. Quando a pólvora recebe de fora um choque muito intenso, revela aquela assustadora força interior, ou seja, ela explode, né? Ela expõe, ela expressa
toda a força que estava ali como potencial. E aí o que nós entendemos com essa passagem? Que todas as coisas que vêm a nós na nossa vida cotidiana, todas as situações vividas, mesmo aquelas mais difíceis, não são castigo de Deus, não são castigo da vida, não são castigo porque em algum momento eu utilizei uma palavra inadequada. Elas nada mais são do que reflexo do meu próprio estado mental, do tipo de palavra que eu profiro, mas também são desafios que fazem aflorar esse potencial infinito que existe no nosso interior. Se o potencial está no nosso interior e ele fica ali adormecido, esperando um estímulo para ser colocado para fora, então sempre que aparecer um estímulo da vida, seja um desafio, um problema ou qualquer coisa nesse sentido, nós devemos agarrar com alegria, agradecer pela oportunidade e utilizar ao máximo o potencial infinito que está no nosso interior. Assim, esse desafio ou esse problema terá cumprido o seu papel e nós, gradativamente, estaremos expressando cada vez mais, por isso que é gradativamente, o potencial infinito de Filho de Deus que está no nosso interior. Preletora, falou, e o que é que isso tem a ver com o Natal? O que é que isso tem a ver com Jesus Cristo? O que é que isso tem a ver com o renascimento? Logo abaixo, o professor Masaharu Taniguchi ele escreve assim: a energia vital latente em nosso interior não será desenvolvida enquanto estivermos em busca de facilidades. O homem nasce neste mundo e precisa entrar em contato com diversas circunstâncias porque veio para detonar, não é detonar no sentido de destruir, é detonar no sentido de explodir, de expor, tá? Veio para detonar a força espiritual interior. Quando nos conscientizarmos realmente dessa força e a utilizarmos, conseguiremos revelar uma capacidade tão grande que jamais havíamos notado. Ou seja, você tem com certeza ideais para a sua vida cotidiana. Todos nós temos. Mas sempre dá certo? Naturalmente tem coisas que são mais fáceis, outras que são mais difíceis. Às vezes você tropeça, às vezes você até cai. Mas se você cair, o que tem que fazer? Levanta. Né? Hoje eu estou no ritmo da música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou seja, levanta, né? Caiu, levanta, olha para frente, continua e vai caindo e levantando quantas vezes forem necessárias até atingir o objetivo máximo, até atingir o alvo, até atingir aquela sua meta, aquele ideal que você desenhou para si mesmo, tá? E por que isso é tão importante? E como é que nós fazemos isso de forma tão especial? Como é que eu não vou desistir de me levantar? Preletora, já caí tantas vezes, me levantei tantas vezes, sacudi a poeira tantas vezes. Como é que eu sei que é hora de parar? E aí o professor Masaharu Taniguchi, nesse trecho, o que ele está dizendo para nós é: não pense em parar, só siga reto, só vá em frente, só vá na direção daquilo que você deseja alcançar. Por isso ele fala aqui, ó, quando nos conscientizarmos realmente dessa força e a utilizarmos, conseguiremos revelar uma capacidade tão grande que jamais havíamos notado. Se você pensa em desistir, não é porque a sua capacidade acabou, porque está escrito aqui que a potencialidade é infinita. Infinito significa que não tem fim. Então, quando você pensa em desistir, não é porque sua força acabou, é porque a fé que você tem na sua força é que está se esgotando. Então, o que você precisa fazer? Retomar essa fé. Precisa fazer renascer, aí eu já vou dando gancho aqui para o tema dessa noite, você precisa fazer renascer esse Filho de Deus, esse potencial infinito, a convicção nesse ser grandioso, infinito, poderoso, sábio, forte, infinitamente grandioso, imagem e semelhança de Deus, para vivê-lo no cotidiano. E aí adiante o professor Masaharu Taniguchi ele escreve assim: Jesus Cristo, lembra quem é Jesus Cristo? O aniversariante, né? Nós estamos aqui comemorando o aniversário de Jesus e olha, então vamos entender, né? Jesus Cristo disse repetidas vezes:
aquele que crê em mim fará obras maiores que as minhas. Vamos de novo? Jesus Cristo disse repetidas vezes, aquele que crê em mim fará obras maiores que as minhas. Ele disse, crê em mim, mas devemos crer em quê? É isso que está escrito aqui no livro. E aí o Sagrado Mestre já responde na sequência. Devemos crer apenas em um ser humano chamado Jesus, um judeu nascido há 2000 anos? Será que é nisso que Jesus Cristo estava dizendo para nós crermos num judeu nascido há 2000 anos atrás? Aí o mestre continua dizendo, não. Jesus disse, vou e volto a vós. Jesus Cristo é o Filho de Deus que habita o nosso interior. Olha que lindo isso, gente. Jesus Cristo é o Filho de Deus que habita o nosso interior. Gente, às vezes a gente se coloca numa posição de inferioridade com relação a Jesus Cristo. Deus nos amou a tal ponto, Deus amou a humanidade a tal ponto que deu um filho para ensinar o caminho à humanidade, né? Um filho que ensinou a humanidade a seguir o caminho do amor, o caminho do bem, o caminho da luz. Para isso, este filho passou por diversas adversidades, sofrimento, vergonha, humilhação, até chegar à morte com sofrimento, né? Ele próprio foi carregando a sua cruz, né, para ser crucificado, para morrer ali crucificado. Veja, isso é para chamar a atenção da humanidade. Não é que Deus diz, olha, eu amo toda a humanidade, exceto esse aqui, o Jesus. Não, Jesus foi filho amantíssimo, né? Jesus foi um filho muito querido de Deus e foi um filho extremamente obediente, porque o tempo todo ele confiou em Deus. O tempo todo ele acreditava ser filho de Deus, mesmo quando todo mundo dizia, você é louco, você é um charlatão dizendo que é filho de Deus, nem por isso a convicção dele de ser filho de Deus se abalava. Mesmo quando as pessoas diziam, enquanto você continuar dizendo que é filho de Deus, você vai ser açoitado, você vai sofrer, você vai passar fome, vai passar sede. Fala, você é filho de Deus? Ele dizia, sim, eu sou filho de Deus, né? Às vezes na vida a gente cai, nem sofre tanto quanto Jesus, nem é tão humilhado quanto Jesus Cristo, mas já pensa logo em abrir mão dessas convicções da nossa natureza divina. E na verdade, o que nós precisamos fazer? Vou ler de novo, tá? Quando nos conscientizarmos realmente dessa força de filhos de Deus e a utilizarmos, conseguiremos revelar uma capacidade tão grande que jamais havíamos notado. Vamos voltar então para a fala de Jesus Cristo? Jesus Cristo disse repetidas vezes, aquele que crê em mim fará obras maiores que as minhas. Jesus Cristo é, portanto, o Filho de Deus que habita o nosso interior. Se acreditarmos nessa natureza divina interior, conseguiremos realizar milagres maiores do que aqueles efetuados por Jesus Cristo há 2000 anos, conforme disse Jesus. Olha que lindo, né? Nessa noite de Natal, principalmente os religiosos esperam que a estrela de Belém brilhe no céu e que Deus mostre um novo caminho para a humanidade seguir. Mas se nós realmente acreditamos na beleza do Natal, da magia do Natal, do significado espiritual do Natal, nós precisamos deixar que essa convicção do Filho de Deus, do verdadeiro Cristo, renasça no nosso coração. Isso significa dizer que nós precisamos tomar a decisão de, nesta noite de Natal, deixar que viva livremente esse Filho de Deus que já está no nosso interior. E como é que nós fazemos todo esse potencial infinito de Filho de Deus vir à tona? Através do uso controlado do poder da palavra.
Veja, nós estamos numa noite em que nós podemos renascer para a vida, renascer como filhos de Deus. Hoje é o dia do aniversário de todos nós, porque hoje é o dia do aniversário do Filho de Deus, né? Na virada aí na meia-noite a gente comemora o dia do renascimento, não de Jesus, mas do Cristo, do divino, que já existe no nosso interior, tá? E de que forma nós colocamos esse Filho de Deus para fora, através da nossa palavra controlada, o uso controlado do poder da palavra. Por exemplo, você nesta noite tem a oportunidade de renascer como filho de Deus que você já é. Fazer nascer o Cristo divino que já está no seu interior. Você realmente fez uma reflexão sincera para analisar se está purificado o suficiente para renascer nessa noite? Você já foi pedir perdão a quem você precisava pedir perdão? Será que não tem alguém que faz muito tempo que você não vê? Alguém que faça muito tempo com que você não fale, com quem você não fale? Alguém que está esperando uma palavra, um olhar, um beijo, um abraço, um afago seu, né? E talvez essa pessoa possa estar num local distante, mas hoje com a tecnologia, talvez a demonstração desta palavra de amor, lembra que a palavra é o que exterioriza o Filho de Deus? Esta palavra de amor pode estar, por exemplo, na pontinha do seu dedo, se você usar o celular. Ou então, se você pegar o telefone e ligar, se você procurar saber dessa pessoa. Ah, mas eu não sei do paradeiro dessa pessoa. Já procurou numa rede social? Né? Já viu um nome parecido e mandou uma mensagem inbox perguntando se essa pessoa é aquela com quem você quer restabelecer um laço fraternal nessa noite de seu renascimento como filho de Deus? Então faça isso. Né? Na hora por exemplo, se na sua casa vai ter ceia de Natal, ou mesmo que não seja uma ceia farta, mesmo que seja só um sanduíche compartilhado, você vai fazer isso com a sua família, então que esse momento da partilha do alimento seja realmente um momento sagrado, né? Não sagrado porque vamos ficar todos em silêncio e não podemos falar nada. Pode até conversar, mas que tipo de palavras, olha ela aí de novo, que tipo de palavras serão proferidas durante essa refeição, durante essa nossa ceia, mesmo que seja com um único alimento muito simples e muito barato? É isso que torna a ceia especial. Não é ter um assado, um doce, uma massa, arroz, fruta, panetone. Isso também é bacana. Mas se junto com tudo isso não vier aquela atmosfera afável, agradável, familiar, repleta de amor, de tolerância, de perdão e realmente o coração purificado por receber um novo membro na família, já que você está renascendo como filho de Deus, então isso é só panetone, é só matéria. O arroz é só matéria, o assado é só matéria e o doce também. Tudo isso vai ganhar sentido se junto com isso que foi preparado com amor, até muitas vezes fazendo um grandioso investimento financeiro, vier também a palavra de aconchego, vier o abraço, o sorriso no olhar, né? Uma história bem-humorada, ou na troca de presentes também. Por mais simples que seja o presente, mesmo que não tenha nada material, que nada tenha sido embrulhado para entregar para outra pessoa, aquele bom olhar, ou dizer, olha, eu não te trouxe, eu não comprei um presente para você, mas vem aqui que eu quero te dar o meu melhor abraço. E se nesse abraço estiver sendo devotado muito amor, muito carinho, muita cumplicidade, muita compreensão, este lugar onde você estiver será o reino da luz, será o paraíso, realmente será Natal. Para a gente ir fechando aqui essa nossa conversa, eu vou ler aqui, olha. Jesus, ele confiou de fato que era filho de Deus, ele viveu como filho de Deus, mesmo nos momentos de maior dificuldade. E você, como é que vai viver a partir de agora? Não interessa o que você fez há 20 minutos atrás, isso realmente não importa mais. Hoje é o dia do seu renascimento, você pode escolher
renascer como filho de Deus, né? Abrir os olhos da sua mente, abrir o seu coração como filho de Deus, ou se você quiser, você pode voltar àquela mesma situação que você estava 20 minutos atrás. Isso tudo depende de quem? Só depende de você. Jesus confiou que era filho de Deus e viveu assim. E você? O que você vai fazer daqui para frente? E aqui no livro está escrito assim: se nós aceitarmos docilmente as palavras do Cristo e descobrirmos o Filho de Deus em nosso interior, tudo que buscarmos por meio desse Filho de Deus se realizará conforme o nosso desejo. E ele expressou que, quando assim conseguirmos inúmeros bons resultados, Deus Pai se alegrará, fazendo disso a sua própria glória. Portanto, antes de tudo, antes de buscarmos algo no mundo fenomênico, devemos nos conscientizar de que em nós habita o Filho de Deus, dotado de força infinita, e então buscarmos os nossos desejos. Assim, com certeza, acontecerão milagres muito maiores que os de Jesus Cristo. Não pense que realizar feitos maiores que de Jesus seja uma blasfêmia. Isso ele já disse: se você crer em mim, ou seja, se você crer no caminho, na verdade, na vida, se você crer no Filho de Deus, que já está no seu interior, então você fará obras grandiosas. E essas obras grandiosas não são só para si, são para toda a humanidade. Por isso é que diz aqui que Deus, né, Jesus disse que Deus se alegrará com isso. Porque ao realizarmos algo com a convicção de que somos filhos de Deus, ou seja, ao empenharmos o nosso potencial infinito de filhos de Deus na concretização de todas as coisas, será naturalmente para a glória de Deus. O Filho de Deus sempre honra a Deus. Então, ao vivermos como filhos de Deus, será honra e glória sempre para Deus. Então, gente, nesta noite de Natal, vamos tirar o Filho de Deus? Não precisa desmontar o seu presépio, tá? Lá em casa tem árvore de Natal, tem presépio, tem tudo. Mas nessa noite, vamos tirar o Filho de Deus da manjedoura e colocá-lo alto, como sendo o ser mais importante da nossa vida, porque realmente o que há de mais importante da nossa vida é o fato de nós sermos filhos de Deus. Nessa noite, façamos com que a luz divina do nosso interior brilhe intensamente e que nós sejamos o Cristo, nós sejamos o Filho de Deus, nós sejamos a estrela de Belém, que nós sejamos a própria glória de Deus. Vamos voltar para a família agora? Vamos voltar para a ceia, para os presentes, para o aconchego, para a palavra de luz e viver o Filho de Deus na prática. Filho de Deus, feliz aniversário para você. Muito obrigado. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea, que cativa públicos no Brasil e no exterior.
Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.